de tudo o que se diz em relação a serem destinos mais perigosos ou menos perigosos, desde a Colômbia, passando desde Cuba à Colômbia, que eu já fui a esses sítios todos, fala-se muito na questão de segurança e eu nunca me senti segura em lado nenhum. A situação política, portanto, se for mexer nessa parte da minha vida é muito complicada e, portanto, foi detido pelo novo governo de Moçambique por ser português e por ter sido comandante e o comando foi assim uma situação que era considerada muito violenta e, portanto, tive aí assim um período muito difícil. Pessoas da minha idade estão agora a pedir a nacionalidade, os pais morreram, vieram registrar os óbitos, que nós fazemos esse serviço, e então querem saber o que é que precisam para serem portugueses, porque eram filhos de portugueses e querem ser portugueses e têm todo o direito a isso. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Então sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Sem Espinhas. Não se vêem livres de nós assim com essa facilidade, não é? Interrompemos para vocês poderem chegar agora com mais saudades. Aqui estamos hoje no Sem Espinhas. Estou um bocadinho coxa, como se costuma dizer. A Ana hoje não está aqui comigo, mas continua igualmente bem acompanhada. Hoje temos como convidada do Sem Espinhas Marina Brito. Tenho a certeza que será, pelo menos na comunidade portuguesa, conhecida de todos vós. E passo a dar as boas-vindas então aqui à Marina. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada Ainda há pouco convite. Eu dizia ao Jamie que a Marina foi das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Toronto. É verdade, ainda me lembro. Já Exatamente, foi. é que eu não me lembrava disso até há pouco que estávamos a conversar e eu disse, realmente a Marina foi das primeiras pessoas que eu conheci aqui na cidade. É verdade, quando mas já cheguei, foram portanto, há 10 anos. Há 10? Já lá vão 10 anos. É possível. Marina, precisamente porque a Marina conhece tanta gente pela sua vida profissional, porque é uma mulher muito completa enquanto mulher, porque é mulher, é mãe, é empresária, é imigrante, já fez imensas coisas na sua vida. Teve algum momento na sua vida em que sentisse dificuldades por ser mulher empresária e por ser uma mulher tão independente quanto é? Dificuldade nunca tive porque não dava importância a essas coisas, não deixava de pensar nelas pela atitude às vezes até dos clientes, porque especialmente desde que estou na agência, ou desde que tenho a agência, e mesmo antes de ter, quando trabalhava como funcionária da agência, trabalhei sempre com um colega do sexo masculino e, portanto, havia sempre a tendência de os clientes, especialmente os homens, pensarem que ele era o patrão ou que ele era o gerente. E ter comentários do género, quando ele dizia a patroa é ela, e eu ouvia as pessoas dizerem és mandado por uma mulher. Portanto, houve sempre aquela coisa de ser mulher, eu tinha que ser eu a funcionária ou eu a outra e ele ser o patrão só porque era homem. Portanto, isso só existiu sempre, vai existir sempre e vai continuar a existir, apesar de a mulher já ser vista de outra forma hoje em dia. Mas isso nunca impediu nada que a minha vida profissional ou pessoal fosse para a frente. É assim mesmo. A Marina nasceu em Moçambique. Sim. E viveu em Moçambique até que idade? 18, aos 18 anos. Tem memórias? Tenho muitas. Deve imensas, ter, claro. Imensas. Portanto, nasci e cresci e estudei em Moçambique, casei em Moçambique, com um português de origem que na altura tinha feito o serviço militar em Moçambique e que, com a situação política, portanto, se for mexer nessa parte da minha vida é muito complicada e, portanto, foi detido pelo novo governo de Moçambique por ser português e por ter sido comandante e comando na tropa portuguesa, que foi assim uma situação que era considerada muito violenta e, portanto, tive aí assim um período muito difícil, muito, e que acho que marcou a minha vida para sempre. Portanto, tornei-me uma mulher, se hoje sou uma mulher independente, acho que desde criança que fui sempre assim mais arrebitada, mas essa altura é que fez com que eu crescesse rapidamente e forçosamente. A minha família já tinha partido toda para Portugal, eu estava praticamente sozinha com o meu marido e com a minha filha de 7 meses e depois de muita luta com cônsulos, com embaixadores e com presidentes da República, que mantinham os portugueses abandonados nas cadeias de Moçambique,
consegui que ele fosse deportado e embarquei no mesmo dia que ele para Portugal. Foi Olha, aí que só começaram essa a história nossa dá vida outro sem espinhas. do zero, completamente. Impressionante. Muito triste. Muito triste, tive horas, dias seguidos à porta da Embaixada de Portugal em Moçambique, estive à porta do Consulado de Portugal e só fui recebida pelo embaixador de Portugal no dia em que me sentei em cima do carro dele e que disse, já que não posso subir, porque o escritório dele era lá em cima no 10º andar. E era uma miúda nessa e a altura. recepção, eu tinha 18 anos, e eu disse à secretária, não faz mal, ele não me vai receber, a gente conversa quando ele for para casa. E em 10 minutos ele mandou-me subir. E disse-me que nunca tinha interferido e nunca tinha feito nada com os portugueses que estavam presos, porque eram 500 anos da colonização e que nós éramos considerados nacionais e não estrangeiros. Portanto, eu todos os dias via na cadeia o chanceler da Embaixada Alemã, por exemplo. Ele, em 24 horas, pedia a deportação de qualquer preso político que houvesse alemão, e Portugal nunca fez isso pelos seus portugueses. Morreram portugueses, que toda a gente sabe, e se quiserem mexer nessa parte, morreram portugueses nas cadeias de Moçambique. O meu marido teve 7 meses sem ver o sol e sem ver a luz. Ficou completamente doente e a partir daí a minha vida mudou 24 horas. E a Marina conseguia visitá-lo ou não tinha sequer acesso nenhum, nem sabia como estava? Não, nunca me deixaram vê-lo. Inventei de tudo, até uma carta médica para a minha filha ser operada e que precisava de ver o pai e nunca consegui vê-lo. Comecei a receber notícias por um funcionário da cadeia, um eletricista, que me trazia numa folha de prata de tabaco, uma mensagem escrita pelo meu marido. Ele partia as luzes da cadeia, da cela dele, para o eletricista vir e ele dava-lhe uma mensagem numa pratazinha do maço de tabaco. E a primeira vez que esse homem me bateu à porta veio para me pedir dinheiro, eu vi que a letra era do meu marido, era, sem dúvida alguma, dava-lhe o dinheiro que ele me pedia e o meu marido diz-me que até hoje ele nunca lhe deu nada daquilo que eu pedi para dar. Mas pronto, ele já faleceu, trazia as infelizmente, notícias, o ano passado. pronto, menos mal. Impressionante. Portanto, aí foi o arranque da minha vida, fomos embora para Portugal, fomos recebidos pelos comandos no aeroporto de Faro, porque o avião não aterrou em Lisboa por nevoeiro, voltámos para Lisboa às 10 da noite, que os meus pais esperaram por nós, e deram-nos teto, porque nessa altura não havia apoio a recém-chegados. Foi em 1978, em março. Não tivemos alojamento, não tivemos os IARNs e esses apoios todos que deram às pessoas que acabavam de chegar. Não tivemos nada disso. Tivemos o pai e a mãe da Marina que, graças a Deus, estavam lá e que nos deram teto. A sua filha tem noção de que nasceu no meio de uma história tão dura, mas ao mesmo tempo tão rica? Tem. Como é que ela vê isso? Tem. Foi muito afetada porque cresceu sem o pai. O pai ficou cada vez mais doente. Nós separámos ele não na conseguiu altura. recuperar os traumas, digamos? Não. Foi ficando cada vez pior. Muito difícil mesmo. Ele teve uma vida menos agradável e menos boa. Deixámos tudo em Moçambique. Nós tínhamos uma padaria e uma pastelaria em Moçambique. Portanto, perdemos tudo o que tínhamos e a minha filha cresceu sem pai, sem perceber porque é que estava a crescer sem pai. Portanto, acho que no silêncio que ela tem até hoje, que mantém até hoje, criou, e eu sei analisar e eu percebi que foi menos bom, mas por outro lado depois teve uma mãe que lutava muito, mas que também era muito exigente como mãe, portanto nós tivemos assim um crescimento das duas, tipo mãe e filha, as duas lutadoras, as duas duras e tem sido um caminho, um percurso processo. bem duro, mas finalmente acho que pronto, não tenho muito mais para que lutar neste momento, já construí a minha vida e já criei a minha filha e ela está bem. Tem que lutar para continuar a ver o crescimento das suas netas? Para coisa. Só isso agora é só... E quando é que a Marina vem para o Canadá? Depois conheci uma pessoa em Portugal com quem casei e que vivia no Canadá. E depois foi, portanto, a minha filha na altura tinha 11 anos e foi em 1900, eu às vezes até me esqueço, mas penso que foi em 1989 que vim para o Canadá. E também foi, desde que cheguei, trabalhei, no dia seguinte fui trabalhar. Tinha 24 a Marina horas começou por ser bancária, não era? Não, comecei a trabalhar no Rafael, que já morreu há muitos anos, que era um consultor de imigração, que foi ali mesmo na Dandas.
Depois dele fui trabalhar para o banco. E depois do banco que abrimos uma agência de viagens que estava indiretamente ou diretamente ligada ao banco. Não vale a pena estar com subterfúgios, porque as pessoas ou o público em geral sabia que a agência estava ligada ao banco. Trabalhámos lá 10 anos até o banco decidir que tinha que fechar a agência. E eu, na altura, escolhi, porque tinha desenvolvido uma área que gostava muito, que era ajudar a comunidade portuguesa em várias áreas. Portanto, na área de, além de ser da agência de viagens, mas eu sabia alguma lei, sabia coisas que ajudava, preenchia formulários, Claro. Era tradutora e fazia uma série de coisas que a comunidade necessitava. E Sobretudo nessa altura. Quer dizer, precisa sempre, muito, mas nessa altura seria muito mais ainda. Era muito forte a procura. E tinha clientes mesmo que me pediam para eu abrir o meu negócio. E quando eu tinha que se ganhar muita coragem para fazer uma coisa dessas, porque eu estava com uma situação, na altura, estável no banco. Mas como acredito que nós todos temos um percurso, ganhei coragem para ir ao desafio, porque é assim, eu perdia o emprego do banco e perdia tudo se a agência não funcionasse. Mas também já se conhecia, sabia de que garra é que era feita e que era competente para conseguir levar o negócio em frente. Sim, mas é muito complicado. Já havia muita agência na comunidade. As agências nunca deram dinheiro assim que se farte. Se viver só da agência de viagens, elas normalmente não têm rendimento suficiente. Portanto, é porque eu era multitask que tinha essa possibilidade. Mas aluguei um espaço, não tinha dinheiro para investir, aluguei um espaço como dizem no Canadá, num segundo andar, portanto não estava exposto ao público. E ia requerer muita outra coisa para eu conseguir ir e ter a certeza que ia funcionar. E no primeiro ano o risco de não funcionar era grande. Portanto, e eu montei a agência no mês. Eu saí do banco dia 5 de janeiro e abri a agência dia 1 de fevereiro. Portanto, em 25 dias, aluguei o espaço, tentei lavar-lhe a cara, fui à Spadaina comprar mobílias em segunda mão para pôr no escritório. E meti a licença para a Travel Industry, porque tinha que ter uma licença para abrir. E a Travel Industry disse-me, a Tico, foi para a Tico, que 4 a 6 semanas no mínimo. E eu disse à funcionária, olha, tu já me conheces, porque eles têm que ver o seu cadastro, o registro criminal, eu não sei o que mais. Eu já era gerente na agência do banco. E portanto, ela se aceleras porque eu tenho uma coisa com o dia 1 e queria que fosse no dia 1. E a minha licença tem a data de 31 de janeiro de 2001. E eu tinha tudo pronto para abrir, mesmo sem ter a licença. Mas estava no balcão do banco, quando recebo o telefonema e ela diz-me assim, a tua licença está pronta, queres vir buscar? E eu disse, não, faz-me um fax. E ela mandou um fax para o banco, que eu já não tinha tempo de ir a Mississauga, porque eu tico em Mississauga. Ela fez o fax para o banco e eu abri com uma fotocópia colada na parede. Está certo, certíssimo. E no dia seguinte abri, Claro. pus uns balões lá fora e as pessoas subiam para ver se era mesmo a Marina. Porque a razão de ser Marina Sol foi também para não te chamar só Marina, porque não queria chamar Marina, mas queria alguma coisa que ligasse ao meu nome para que as pessoas relacionassem a mim. E então muitos dos meus clientes do banco vieram logo. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver e a crescer um bocadinho de tudo aquilo que faço. Quais são as grandes diferenças que a Marina vê na comunidade portuguesa dessa altura, ou um pouquinho antes, quando começou a ter contacto com o público, e para agora? Quando eu abri, os meus clientes eram mais idosos, eram pessoas mais idosas. Havia muito mais idosos do que jovens, portanto, eu tenho... muito, sem dúvida. Portanto, e quando digo mais idosos, havia muita gente naquela área dos 40 aos 60, mas também tinha muitos seniors e eram aqueles que não falhavam todos os anos, aquele verão de junho a setembro, e depois a malta da construção no período mais do inverno. Portanto, esses eram clientes garantidos. Depois eu tive e tenho até hoje o João, que fizemos sempre também os impostos dos chamados incontactos, que também traz gente um bocado de várias idades.
Depois, o que eu sinto nos últimos 5 a 10 anos é muito mais clientes novos e muita gente nova que chegou de Portugal. Portugal e de muitos outros sítios, mas continua a chegar muita gente mais jovem do que na altura em que eu abri a agência. E agora começo a ter os filhos desses meus clientes daquela altura. Aliás, eu dei aulas de português durante 6 ou 7 anos aqui e era a primeira classe e tenho alunos que tinham na altura 6 anos, que hoje são pais e que são meus clientes, já com os filhotes deles. Para onde é que as pessoas, para onde é que os portugueses dessas gerações, quando abriu a agência, para onde é que eles gostavam de viajar? Portugal era sempre o primeiro destino, garantido. E no inverno começavam a ir para Cuba, porque era uma questão de preço, portanto. Claro. Primeiro começaram a ir para Cuba e depois mais para a República Dominicana e o México, e hoje vão para todo lado. Mas Cuba continua a ter sempre aquela procura porque é mais barato e as pessoas procuravam ir para Cuba. Aliás, até há pouco tempo eu dizia assim, se nunca foi a lado nenhum, vá primeiro a Cuba para gostar, porque vai gostar e as praias são boas e Havana vale a pena visitar. Porque depois de ir a um sítio melhor do que Cuba, não quer voltar a Cuba ou vai se chocar com aquilo que vai encontrar em Cuba. Mas neste momento já não recomendo Cuba porque a situação já não é das melhores, especialmente em termos de alimentação, e acho que as pessoas deviam... Mas continua a ser um destino muito seguro, por exemplo, não é? Sim. Aliás, de tudo o que se diz em relação a serem destinos mais perigosos ou menos perigosos, desde a Colômbia, passando desde Cuba à Colômbia, que eu já fui a esses sítios todos, fala-se muito na questão de segurança e eu nunca me senti insegura em lado nenhum e acredito e continuo a acreditar que os incidentes ou acidentes que acontecem nesses destinos que têm algo por trás, não é? Claro, não tem a ver nada com o turista, a ver com o destino. Não, nem é uma coisa casual. Não. Claro, são grupos existentes e que os conflitos são entre esses grupos, claro. Não, e a pessoa, por exemplo, se foi daqui e chega lá e é morta ou acontece alguma coisa, é porque já estava tudo organizadinho e essa pessoa já tinha estado envolvida em alguma coisa que levou a essa situação, ou foi apanhada por acidente no local errado, não é? Também pode acontecer, claro. Que pode acontecer. Em qualquer parte do mundo, por acidente. Exato, mas eu não considero nenhum local inseguro. O único sítio onde fomos avisados para ter cuidado para sair à noite foi na Colômbia, para não sairmos sozinhos. Em que sítio da Colômbia? Em Cartagena. Em Cartagena. Ali fui mesmo avisada no hotel que não saísse, que coisa. Em Punta Cana houve funcionários do hotel que me disseram para não ir sozinha ou para não ir em transportes públicos à cidade, mas penso que foi mais uma questão de quererem que nós alugássemos o táxi ou que mandássemos chamar o táxi. Uma questão de negócio. Uma questão de negócio, porque eu e a minha irmã fomos para a rua e fomos apanhar o autocarro para ver como é que era a vida real do dominicano e estava um casal, por acaso, ele português e ela francesa também, nas mesmas circunstâncias, e fomos e viemos e correu lindamente e entraram pessoas locais durante as paragens e não houve qualquer tipo de problema ou de insegurança, nem sendo mulheres sozinhas. Que destino é que aconselharia aqui na América Central ou na América do Sul? Neste momento, o que é que há assim de novidades boas, diferentes? Diferentes não direi. O México todos os destinos estão com muitos hotéis novos e bons e de muita qualidade. O México, dentro do preço médio, digamos, o México é o que oferece melhor combinação de qualidade, preço e distância. Agora, se vamos falar em preços que não são acessíveis à maioria, pelo menos da nossa clientela, ou mesmo que sejam acessíveis, as pessoas não estão dispostas a gastar esse tipo de dinheiro para destinos, temos coisas maravilhosas, não é? O Coração está muito na moda agora e tem um preço médio alto, mas aceitável, penso que para o bolso comum do português, porque nós temos que admitir que a nossa comunidade é saudável financeiramente. Felizmente. Pelo menos na grande maioria. Também trabalhamos para isso. Exatamente. Merecemos cada tostão. Mas o que me entristece no português é que ele não vê esse ponto, que não percebe que merece e que ganhou para isso e que devia usufruir dessa aproveitar qualidade. Um bocadinho mais. Não. A pessoa tenta não gastar ou não...
acha que isso é uma extravagância, que não tem necessidade de gastar esse tipo de dinheiro se puder gastar menos. E a comunidade portuguesa e, sobretudo, os mais jovens, os filhos daqueles imigrantes que vieram para cá já há 50 anos, há 40, ou mesmo os netos, há alguns que tenham agora 20 e tal anos, eu tenho-me apercebido, não sei se é certo ou não, a Marina dir-me-á, que estão muito mais interessados na Europa agora do que antigamente, e sobretudo em Portugal. Acho que a internet trouxe-lhes muita curiosidade para eles perceberem que Portugal não é aquele país antiquado e pobre como era efetivamente há 50, 60, 70 anos atrás. E através das plataformas que existem online, eu acho que isso ajudou a que percebessem que o país evoluiu, que as cidades são efetivamente cidades com muita oferta cultural, com muita oferta de todo o tipo de entretenimento, desde música, às exposições, o que quer que seja. E parece-me que têm procurado mais Portugal agora, ou mesmo alguns outros países da Europa. Sem dúvida alguma. Por exemplo, no povo açoriano, que era o que mais notava, porque o meu colega, eu chamo ele o meu colega de vida, porque eu nunca trabalhei, eu costumo dizer que os casais que estão casados há 50 anos não passaram tantas horas juntos como eu e ele, que trabalhámos há 35 juntos. Portanto, ele é açoriano e tínhamos muita clientela açoriana, para devia tratar mais de documentos do que viagens, e pouco ou nada viajavam. E começaram ligeiramente a viajar, e muitos há mais de 20 anos que não iam aos Açores, porque é como a Cristina disse, a memória é muito triste daquilo claro. Que lá deixaram, e não queriam voltar porque não achavam que valesse a pena. Eu fui aqui há uns anos atrás fazer uma visita a 5 das ilhas, adorei, e nós incentivávamos muito os clientes a tentarem ir. Quando eles começaram a ir e começaram a levar os filhos chegavam em setembro e já estavam a marcar para o ano seguinte. Só não marcavam porque os preços muitas vezes não estavam disponíveis para se fazer a marcação, mas a juventude adorava a vida noturna, os restaurantes, os bares, a praia, o sol. É sem dúvida outra energia que não se sente aqui. Um bocadinho mais de liberdade. E sem ser numa cidade muito grande, que não é preciso, eles sentiam que gozavam o momento e que aproveitavam tudo. E depois também em Portugal continental as pessoas sempre foram com mais frequência. E depois há o fator muito casamento de jovens portugueses, uma pessoa do continente com uma pessoa dos Açores. E o facto de companhias como a SATA fazerem os dois destinos, eu tenho muito cliente que vai com a SATA via Açores, fica uma semana em Ponta Delgada ou na Terceira e depois fazem uma semana no continente e regressam e, portanto, fazem os dois destinos no mesmo ano. Depois os filhos, uns apaixonam-se mais pelos Açores, outros mais para Portugal. E depois companhias como a Air Transat começaram a explorar esses destinos com pacotes, não para os Açores, mas para o continente. Bastantes que agora já fazem os tours e começou-se a falar mais nisso. Também acredito que nós, agentes de viagens, influenciamos o cliente, especialmente eu, na área das luas de mel. Quando o cliente vem para marcar a lua de mel, e era a tendência das Caraíbas. Para se ir para as Caraíbas, numa lua de mel, para um sandals, gasta-se sem grandes dificuldades entre os 14 e os 20 mil dólares. E as pessoas tinham uma ideia muito errada de que ir para a Europa custaria mais do que isso. E quando a própria Air Transat pôs pacotes, por exemplo, para a Itália, 3 destinos, para, por exemplo, vende-se muito ir Roma, Florence e Veneza, tudo no mesmo pacote. Você numa semana, a 10 dias ou 14 dias, pode fazer os 3 destinos, com o ar, os hotéis e os transfers incluídos, e só a comida é que fica por sua conta. Em alguns casos ainda pode comprar tours. E coisas que em 6 mil dólares, 7 mil dólares, um casal fazia a viagem. Portanto, claro. Eu dizia, em vez de ir para Cuba, ou para Punta Cana, ou para a Dominicana, ou para o México, e gasta 7 e 8 mil dólares, porquê que não experimenta a Europa? E lentamente as pessoas começaram a arriscar e a fazer. Especialmente a Itália, a costa. Portanto, eu agora tive um casal, por exemplo, que foi fazer a Riviera Francesa. Oh, que lindo. Com esses pacotes já feitos, companhias como a Trafalgar e montes de outras que vendem esse tipo de combinações. E, portanto, vende-se muito, especialmente a Itália, Grécia e França, vende-se imenso. Não falando de Portugal. Portugal, as pessoas não compram tanto em pacote. Eu faço mais, eu crio os itinerários
individuais, se a pessoa é canadiana e não conhece Portugal, eu faço o itinerário. Por exemplo, pode voar para o Porto e começar a descer de carro e fazer Lisboa e fazer o Algarve e regressar do Algarve, porque agora, como a Air Transat tem o ano inteiro os 3 destinos, é muito fácil combinar isso para as pessoas não andarem para trás e para a frente. Porque antes voava para o Porto, regressava do Porto, ou voava para Lisboa, regressava de Lisboa. Agora pode fazer o país inteiro, voa para um ponto e regressa do outro, ou o inverso, vai para o Algarve e vem do Porto. E as pessoas vêm apaixonadas. É com tudo, é especialmente com a comida, com o clima e com a receptividade. Nós recebemos muito bem. Nós sabemos receber, pelo menos o estrangeiro. É, exatamente. Somos um país acolhedor, somos um povo acolhedor e que, sendo tão pequenino, tem tanta variedade dentro do mesmo país. Nada é igual em Portugal. Isso é o que eu digo sempre, mesmo que vamos viajar de carro, andamos 1 hora de carro, já a paisagem é diferente, a arquitetura é diferente, a gastronomia é diferente, já é tudo diferente. Tudo. Num país tão pequeno, isso realmente é bestial. É verdade, também O concordo. próprio clima muda. Sim, sim. Quando uma pessoa vai a conduzir pela O nosso autoestrada. Algarve, não sei, pergunto, tem preços competitivos de all inclusive como as Caraíbas? Não, para já só não tem tem nada disso. que eu pois não. saiba, acho que há só 2 ou 3 hotéis que são all Eu não inclusive conheço, no nunca ouvi Algarve. falar all inclusive no Algarve, São muito confesso. poucos e todos os clientes que me perguntam e que procuro, eu não recomendo. Porque eu acho, lá está, a nossa gastronomia é fabulosa e quando se vai para um hotel all inclusive é comida internacional. É aquilo que pode comer em qualquer lado. Claro. Come em Toronto ou come em Punta Cana. E é acessível, É igual. os Portanto, restaurantes lá ainda são acessíveis. Os restaurantes são acessíveis e a variedade daquilo que pode comer e o peixe fresco e aquilo que o Algarve oferece em qualquer, até pode ser numa tascazinha, não tem nada. O Zé do peixe assado. O Zé do peixe assado, a variedade que pode ali comer, que tem um rodízio de É, peixes pois é. que é uma maravilha, que tem todos os peixes ao mesmo tempo, não é? Portanto, acho que não justifica comer num hotel no Algarve. Portanto, eu impor sempre o cliente para fugir dos all-inclusives. Mas mesmo só com estadia, o Algarve nunca, não é barato. Não é barato. Este ano teve um bocado caro, o próprio povo português procurou mais a Espanha, portanto, eu estive a falar, eu fiquei num hotel no Algarve, na Praia de São Rafael, e estive a falar lá com a pessoa e ela disse-me, portanto, que a ocupação não estava a 100% este verão, por causa do preço. E então as pessoas, a Espanha consegue ter sempre o melhor preço que sempre, nós. pois é. E é pena porque não vai comparar as praias de Ibiza nem do sul de Espanha, porque apanha ali muito o Mediterrâneo, a areia é diferente e a qualidade da praia não é igual à nossa. E é pena, portanto, lá está, é aquelas loucuras, é como a vida em Portugal em geral, tudo aumentou, tudo está explosivo, porque a procura de Portugal está louca. A habitação também está como está, os preços lá. Mas o que é certo é que eu vivo há 35 anos no Canadá, lido com a comunidade portuguesa há 35 anos, sempre fiz o serviço consular e sempre incentivei o português que me vai lá mostrar o bebé que nasceu para naturalizar os filhos como portugueses, e tinha muito cliente que olhava para mim e dizia assim, português? Para quê? Ele é canadiano, Dona Marina. Está bem, mas tem uma segunda nacionalidade. A minha e filha, o passaporte português olha, acho que abre muitas tem 3 fronteiras. passaportes, Claro. portanto, abre-lhe muitas portas para o amanhã, porque nós nunca sabemos. De repente, e eu gostava que os clientes, e pergunto todos os dias aos meus clientes, qual foi o fator que levou tanta gente em simultâneo, e as pessoas não se conhecem entre elas, mas neste momento não se fala noutra coisa. O meu maior volume, até a nova cônsul chegar e as coisas começarem a regularizar-se um bocadinho mais no nosso consulado, era essencialmente a aquisição da nacionalidade portuguesa para pais e filhos. Portanto, pessoas da minha idade estão agora a pedir a nacionalidade, os pais morreram, vieram registrar os óbitos, que nós fazemos esse serviço, e então querem saber o que é que precisam para serem portugueses, porque eram filhos de portugueses e querem ser portugueses e têm todo o direito a isso. E, entretanto, os filhos deles também querem ser portugueses. Temos muito garoto jovem, os rapazinhos que querem ir jogar futebol para Portugal. Alguns até foram contratados e não puderam jogar porque não tinham nacionalidade e pensavam que chegavam ali, Marina, quantos dias é que vai levar? Disse-me um garoto. E começou a chorar a minha secretária quando eu lhe disse, está a demorar 2 a 3 anos. Só não podem se for para a seleção.
Não, Para os clubes podem. é que pediram, pelo menos o pai disse, e para essa situação ainda me em disse esta particular. semana que o filho não foi porque nunca mais sai a nacionalidade. Ele disse, pois é, se tivesses dado a nacionalidade ao miúdo quando ele nasceu, ele agora não estava a passar por E há isso. outra questão, não, acrescentando a isso, nós dizemos, a nacionalidade portuguesa, é que não é só portuguesa, É é europeia, europeia. é de 27 países. Claro, Abre as exatamente. portas. E as universidades na Europa, há várias universidades na Europa completamente gratuitas para cidadãos da comunidade europeia. Pois. E no Canadá, aqueles que sabem quanto é que se paga para ter um filho na faculdade no Canadá. Portanto, abre muitas portas e os jovens querem ir experimentar. Agora, indo aqui ao contrário, a comunidade portuguesa mais antiga, direi, ou irei perguntar a mais antiga, a que já cá está há mais tempo, a que praticamente viveu aqui sempre como sendo a sua casa, são nacionalizados canadianos? Muitos. É porque também se fala muito de que há muitas pessoas que não são e que isso é uma lacuna grande quando acontecem as eleições, porque as pessoas não podem votar. Não vão votar. Pois, mas não, há muitas, houve um período que eu notei mais isso, agora as pessoas aguardam pelos 55 anos para fazerem, adquirirem a cidadania sem terem que fazer o exame de inglês, porque é mandatório, mas eu penso que até, especialmente agora, quando se começa a aproximar essa idade e as pessoas pensam na questão da reforma, muitos sabem que querem sair do país por períodos mais prolongados e que o ser canadiano é uma mais-valia do que sendo só residente permanente, que corre riscos. Muita gente pensa que perde os direitos, muita gente pensa que se estiver lá fora mais do que o tempo, mais do que 6 meses, que perde a residência, que também não é verdade. Mas é mais ou menos baseado nisso que as pessoas adquirem a cidadania. Mas jovens que tenham que fazer o exame para adquirir a nacionalidade são muito poucos os que vão, pelo menos que me procurem, não é? Portanto, há muita gente que faz por eles próprios. Claro. Mas os que me procuram e que têm que fazer exame, mais as mulheres, não os homens. Os homens não querem fazer exames. Dizem mesmo que não, eu não vou estudar, eu não vou para a escola. As mulheres são mais afoitas. As mulheres têm sempre mais garra, vão, estudam inglês e procuram aprender o inglês mesmo no trabalho. O homem diz que, olha, menina, trabalho na construção, e eu só trabalho com portugueses, eu não preciso do inglês para nada. Mas há muitos que precisam, até porque têm que fazer algum tipo de cursos de segurança no trabalho, disto Todos e deviam naquilo. precisar, não Isso fazem é nada. inglês. Não fazem nada, trazem-me aqueles papelinhos Não que eu fazem. leio e vem escrito em português e inglês e depois eles põem que 5 leram, que têm que usar o capacete, fazer não sei o que mais, assinam e entregam. Portanto, há muito português na construção que continua sem dizer uma única palavra de inglês e não compreende. E essa parte entristece-me porque, especialmente a nível de saúde, é super difícil lidar com uma pessoa que não fala a língua. Eu já tive que ir ao hospital mais do que uma vez ajudar pessoas e uma vez uma colega tinha o pai nas urgências e ela estava no estrangeiro e pediu-me para ir lá e eu cheguei às urgências, andei à procura da cama dele e dou com um médico à cabeceira dele, com o telefone na mão, a fazer assim. Olhou para mim e perguntou, "Are you family?" Eu disse, "Close enough." E ele, eu estava à procura de palavras para dizer que ele tem que ser internado. E eu não, e os urgências tinha gente no corredor. Eu não posso conceber que um médico está a perder tempo à procura de uma palavra para falar com uma pessoa, porque nós não temos aquele senhor já tinha muita idade e já é da antiga geração. Sim, mas há mínimos, não é? Mas tem que saber minimamente claro, a língua do país, porque Exatamente. eu tenho neste momento clientes da Moldóvia, tenho clientes da Rússia, tenho clientes que falam português como eu. Eu fico a olhar para o passaporte e olho para eles e pergunto assim, como é que você fala português? E ele diz-me assim, Dona Marina, eu vivi em Portugal e se eu vou para um país eu tenho que aprender a língua desse país. Eu disse assim, olha, você devia ser entrevistado para falar com os portugueses que estão aqui e dizer assim, olha, sabem, vocês vivem aqui há 50 anos e não falam inglês. Percebe? Nós no campo da saúde é uma coisa que me assusta pensar. Sim, porque eu não digo que a pessoa falasse fluentemente, porque também entendo a questão de que a pessoa realmente se entrega ao trabalho, porque é isso que precisa de fazer, trabalhar para ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas há mínimos, pronto, o mínimo para comunicar, não é?
Exato. E como é que estão as mulheres da comunidade hoje em dia? Como é que nós estamos? As mulheres estão diferentes, estão mais seguras, são mais confiantes, estudam, têm outro tipo de trabalhos, porque também já lá vai tempo de conotarem sempre a comunidade portuguesa como os homens trabalham na construção, as mulheres fazem limpeza. As pessoas já fazem coisas diferentes, já somos um bocadinho diferentes. Embora não seja desprimor para ninguém, quer dizer, são trabalhos que merecem a minha consideração como qualquer outro. Absolutamente, mas a mulher, especialmente a que nasceu aqui, e eu já digo isto há muitos anos, não é de agora, há 30 anos, quando eu trabalhei no banco, éramos 100 mulheres na Dandas. O banco da Dandas tinha 100 mulheres, exatamente 100 funcionárias? 100 mulheres a trabalhar no banco. Era a sede do Sotomayor e depois passou a Milénio, éramos 100 mulheres. E verificávamos esse fenómeno nos jantares do banco, nos jantares de Natal. Já os nossos diretores de Portugal diziam a mesma coisa, porque eles salteavam as mesas para conversar e para dialogar com as pessoas. As meninas ou as mulheres estudavam e tinham, pronto, nem que fosse só o college, já havia muita gente com isso. E o homem achava que, e quando falo no homem, estou a falar de pessoas na casa dos 30 e poucos, até 40, jovens, que achavam que se a construção paga tão bem, para que estudar? Portanto, eu não preciso de estudar, a construção paga bem. E as pessoas depois sentiam que, por exemplo, eu tive casos, eu legalizei um rapazito que veio de Portugal, que era bancário em Portugal e teve aqui um emprego em escritório e que chegou à conclusão que o salário do escritório não lhe pagava o suficiente para justificar ser imigrante e que a construção paga. Portanto, vamos largar tudo o que é caneta e vamos para a construção, porque a construção é que dá dinheiro. Portanto, e há muito essa cultura pelo menos na nossa comunidade, não sei nas outras, mas que a construção é onde se paga melhor. Portanto, quando nós dizemos que, se calhar se disser que 80% da nossa comunidade masculina trabalha na construção, não estarei muito longe da realidade, acho eu, pelo menos pelos clientes que eu tenho, e mesmo jovens. Eu tenho 2 funcionárias jovens que têm muita clientela neste momento, dentro de amigos e família, e eles têm entre os 20, 25, 30 anos, e todos trabalham na construção. Mas está tudo bem, só que também podiam pensar assim, eu posso querer criar a minha própria empresa, mesmo dentro do ramo da construção. Sim, está muito empresário. Preciso saber um bocadinho de gestão, ou preciso saber um bocadinho de recursos humanos. Está a entender? Preciso. Porque o saber não ocupa lugar. Exatamente. E as pessoas podiam investir em si próprias, até porque se ganham tão bem, investiam um pouquinho também na sua formação. Não tem tempo para isso. Pois, se não calhar tem não tempo. tem. Porque depois, o fim de semana, fazem mais uma coisinha e outra aqui, outra ali, e não há tempo para estudar. E quanto à contabilidade e pagar salários e fazer esse tipo de coisas, há contabilistas na contabilidade que lhes faz tudo. Até lhes faz. Portanto, eles não têm que ter esse Não, mas problema. eu nem falava de contabilidade, falava da própria gestão do negócio. Pois, na visão do negócio, também, se a pessoa claro. tiver mais... Olha, eu quando fui fazer o curso da IATA, do turismo da IATA, aqui no college à noite, todos os meus colegas da Dandas, começando, sei lá, lembro-me de conversar com o Tony da ABA, com montes de colegas meus da Dandas, e disseram: tu estás maluca? Tu estás a estudar à noite? Para quê? Para vender bilhetes para Portugal aos portugueses? E eu disse: não, estou a estudar à noite para me cultivar a mim sobre o ramo. Claro. Porque uma das coisas que me interessa é assim, eu não estou a pôr na prática quase nada do que aprendi. Para já os bilhetes manuais já nem existem, nem se fazem. Eu tive que aprender como emitir bilhetes e como calcular tarifas e calcular distâncias e ligações e etc. Estudei rios e profundidades de rios, inclusivamente os da China, que eu nunca percebi porque é que eu estava a estudar aquilo. Punham-nos um mapa mundial, o globo, com pontozinhos pretos aqui e ali, acolá, para nós conseguirmos identificar as cidades. Por exemplo, Toronto e Nova Iorque é dificílimo, porque com o mapa em branco podem crer que parecem tão próximas, que é super difícil. Sabemos os códigos dos aeroportos de todo o mundo de cabeça, portanto, há um código para cada aeroporto do mundo.
sei lá o que nós não estudamos. Tanto que o meu professor era de Quito, era do Equador, e disse-me no início: você trabalha a tempo inteiro? Eu disse: trabalho, então vá à secretaria cancelar a sua matrícula, porque o curso é muito puxado para quem trabalha a tempo inteiro. E eu disse: não vou cancelar coisíssima nenhuma, porque eu não tenho hipótese de trabalhar em part-time, portanto eu vou fazer o curso. E fiz o curso. Mas as pessoas da minha comunidade acharam que era um desperdício de tempo e dinheiro, porque custou caro por acaso, que eu tivesse à noite a estudar para tirar o curso de turismo, para vender bilhetes aos portugueses, porque é assim que se pensa. Tipo, não tens necessidade, não precisas de cultivar mais para vender. E como é que se mantém um português tão bem falado e tão bonito há tantos anos aqui no Canadá? Deve ser porque se esforça para isso. Pois, eu acho que há um esforço, nem que seja inconsciente. Exatamente, porque tem que haver, nós temos que, eu costumo dizer, nós temos que ter brio em nós próprios, temos que querer as coisas e temos que saber porquê que temos. Por exemplo, ainda hoje disse a uma cliente, a minha filha fez medicina, mas eu pedi-lhe para ela fazer outros cursos, incluindo o de tradutora, para ela me ajudar a fazer traduções. E não é desonra nenhuma para ela fazê-las. Eu hoje tinha 14 páginas médicas que dificilmente se consegue encontrar alguém que queira fazer uma tradução daquelas, e ela diz que faz. Claro. Percebe? Portanto, e o meu pai dizia: saber não ocupa lugar. Portanto, porquê é que eu consegui manter a agência aberta mesmo durante o Covid e isso tudo? Porque ofereci outras alternativas de coisas que eu aprendi sozinha. Eu estudei lei portuguesa sozinha. Trabalhei com advogados, é verdade que trabalhei com advogados, mas eu fui comprar livros de direito e estudei sozinha, porque tinha curiosidade e porque queria saber. E durante o período que trabalhei com esses advogados, procurei sempre informar-me o máximo possível de tudo. Tudo o que eu não soubesse, eu perguntava-lhes para ter a certeza. Portanto, foi assim que eu me eduquei a mim mesma. E isso trouxe-me muitas vantagens em muitas situações da minha vida. Eu cheguei a estar sozinha na Dandas durante o tempo do Covid. E sabe o que é que eu fiz na maioria das vezes? Além de atender telefonemas de todo o mundo, de pessoas que nunca foram meus clientes e que estavam à procura de ajuda porque não conseguiam entrar em contato com as companhias aéreas, que as esperas eram de 6 a 8 horas, eu fazia procurações. Eu levava procurações para as escadas, para os meus clientes se tirarem nas escadas, para eles não entrarem na agência. Procurações ao postigo. Ok, portanto, o que é certo é que não andei a receber nada do governo e mantive-me aberta. Mas isso é importante, é assim, quem tem um negócio é importante ter conseguir ter essa abrangência de serviços, porque de facto a Marina, portanto, tem sempre uma ginástica de que se não consegue fazer uma coisa faz outra e está sempre safa, é assim mesmo. Isso é que é a visão de negócio, exatamente. Por isso é que consegui aguentar, foi muito difícil em termos pessoais e de saúde, cheguei a sentir que estava à beira de um esgotamento. E talvez tenha sido em algumas alturas quase que impaciente com os clientes. Os clientes tornaram-se mais agressivos também, foi uma época muito difícil para toda a gente e as pessoas tornaram-se intoleráveis, até ao ponto de gritarem com uma pessoa ao telefone e dizer: eu quero o meu dinheiro. Eu tive um cliente que me disse: o meu dinheiro está melhor na minha conta que na sua. Eu não tenho dinheiro de ninguém. Eu nunca tenho dinheiro de nenhum cliente na minha conta. O dinheiro vai diretamente para as companhias aéreas, porque senão a reserva do cliente não é confirmada. O cliente tem que perceber que, apesar de eu a marcar, se ela não tiver paga, ela nem sequer confirma a reserva. Portanto, eu nunca tenho o dinheiro do cliente. É a companhia aérea que tem o dinheiro do cliente. Portanto, chegaram a ser ofensivos e eu tive que aguentar o barco sozinha, porque como não sabia quais eram as consequências da pandemia, as minhas funcionárias foram para casa. Foram receber lá o que tinham direito e eu fiquei sozinha. Eu tive 3 dias em casa. A partir do 3º dia disse, telefonei à Tico, telefonei ao meu advogado e ele disse: you are an essential service, go to work. E eu fui trabalhar. E acabou. Portanto, eu cheguei a filmar a Dandas e só tinha o meu carro. A única coisa boa que eu gostei da pandemia foi que não pagava parte de estacionamento e podia estacionar à porta do escritório, claro. E não tinha nem sequer dificuldade em arranjar parque. Foi a única coisa boa que houve de toda a pandemia. É interessante. E sobretudo na pandemia era importante que as pessoas conseguissem virar para qualquer outro lado e continuarem as suas vidas. Marina, é a primeira vez que vem a um podcast? É. É o seu primeiro podcast enquanto participante? É.
Muito bem, aqui no Sem Espinhas. Como é que a Marina vê estas novas formas de comunicar, de informar? Como é que vê estas novas tecnologias? Não é que tecnologias, os novos meios de comunicação, digamos assim. Acho ótimos, acho que deviam ser muito mais aproveitados, ou muito melhor aproveitados em várias áreas, especialmente aqui na nossa comunidade e em todas as comunidades de imigrantes no estrangeiro. Sinto que o nosso povo, o português, se queixa muito da falta de informação que tem. Portanto, isto é muito divertido, estar a fazer o Sem Espinhas, tipo uma conversa banal, mas a minha vida pessoal não é importante, nem vai mudar a vida de nenhum português que vai ouvir este podcast. E, no entanto, se vocês que têm as ferramentas na mão, utilizarem-nas também, não é só, mas também para divulgar outras informações que o povo precisa de saber, que o português precisa de saber, acho que deviam aproveitar para convidar pessoas que nós temos cá, muita gente bem formada nas diferentes áreas, portanto, que deviam aproveitar para elucidar o cliente. Eu tenho muito cliente, por exemplo, nunca foi português porque nunca imaginou que podia ser português. Só porque nasceu no Canadá, nem sequer sabia que podia ser português. Sei lá, agora não consigo pensar nas diversas áreas que as pessoas precisavam ter mais informação e que não têm, porque nunca não tiveram acesso, e como há o problema da barreira da língua, devíamos aproveitar estes programas em que se fala a língua de Camões para que as pessoas possam entender e possam saber coisas que podem fazer e direitos que têm, que era interessante. Nós estamos a aguardar um novo encontro com a nossa cônsul para... A ideia era tentarmos, de vez em quando, trazer a cônsul com tudo o que está a passar no consulado em termos de serviços e das necessidades que existem na comunidade, e as pessoas estarem informadas precisamente para saberem como se dirigir, o que podem fazer, de que forma, todas essas coisas. Porque continua a haver um entrave grande ao acesso à informação e a alguns serviços. Pois, porque temos que pensar noutra coisa. Quando se pôs, por exemplo, em relação ao consulado, a questão de que a marcação para a pessoa se poder deslocar ao consulado tem que ser feita online. Portanto, se vocês se sentarem um dia no meu escritório e virem quantas pessoas se dirigem ao meu escritório para pedir para nós podermos fazer a marcação, eu cheguei a ter uma pasta com 300 pedidos em simultâneo para marcações no consulado. Então, quando comecei a fazer isto para as pessoas, só dá um máximo de 15 de cada vez, porque depois o próprio sistema bloqueia aquele e-mail que utilizou as 15 marcações. Depois levava a pasta para casa e usava a internet da minha casa para marcar mais 15 pessoas. Outras vezes acordava ao sábado, antes das 6 da manhã, para ir aliviando a pasta. O que é que acontece? Agora já nem é permitido isso. O meu e-mail não dá para eu utilizar para o cliente. O cliente tem que ter um e-mail. Ora, claro. Vem-me aquelas velhinhas da Terra Nova, precisam de renovar cartões de cidadão. Finalmente temos agora, temos o acesso por telefone para as pessoas com mais de 65 anos, mas não tínhamos isso. Portanto, há muita gente, mas eu tenho muita gente jovem, sei lá, e não é desprestígio, como disse, as pessoas que trabalham na limpeza, que trabalham nos armazéns, que trabalham nas fábricas, muita gente dessas são muito... por não terem necessidade de utilizar a tecnologia, no dia-a-dia delas não utilizam a tecnologia, não sabem como utilizar e o que é que podem fazer, usam o telefone. Mas eu conheço muita gente que usa diariamente a tecnologia e isso o grega para fazer essas marcações. A marcação, especialmente navegar o site do consulado, é extremamente complicado e requer que a pessoa tenha conhecimento. Portanto, quando saíram com essa regra, e especialmente quando puseram um porteiro que não fala a língua portuguesa, lá embaixo eu tive clientes que me apareceram a chorar e eu perguntava, mas o que é que aconteceu? Porque eu não percebi nada do que o homem disse e ele não me deixou entrar. Portanto, passaram-se ali situações muito desconfortáveis para os próprios clientes e depois, sei lá, as pessoas às vezes, há muita diferença entre o atendimento quando se atende o público, estar sentada com o público e estar em pé a um balcão, eu costumo dizer que faz muita diferença.
há que, até nas secretárias, eu costumava dizer isso porque a minha filha foi uma coisa que me chamou a atenção quando se formou e eu quis-lhe comprar uma secretária toda XPTO, de orgulho de mãe, e ela disse: mãe, é assim, tens que aprender uma coisa. Estas secretárias monstruosas que os advogados utilizam com aqueles cadeirões são impessoais. Tu tens de ter uma secretária mais pequena, mais próxima, em que tu tenhas uma proximidade para com não o criar cliente, distância. para não criar distância com o cliente e para que ele se possa sentir à vontade. Ora, muitos dos meus clientes, quando chegam ali, começam a falar sobre assuntos que vão perguntar, por exemplo, ao consulado. No consulado eu não sei como é que atendem agora, porque não tenho lá ido pessoalmente, como digo, mas no tempo antigo era ao balcão, ali estás, levavam com meia dúzia de informação, a pessoa, depois com o português mais sofisticado, que a pessoa saía de lá sem saber nada na mesma, e depois chegava ao pé de mim e dizia: eu não percebi nada do que ele disse isto e isto, eles são frios, e portanto às vezes até exageravam na forma como eram tratados porque ficavam chocados. E há uma necessidade muito grande na nossa comunidade de sabermos descer e subir ao nível do cliente consoante as suas necessidades e os seus conhecimentos. Portanto, se eu estou e faço procurações todos os dias, e estou a fazer uma procuração e se vou usar ou ler ao meu cliente a linguagem oficial todos os termos que existem numa procuração, ele fica na mesma. Portanto, o que eu deixei de fazer, deixei de as ler por completo. Dou sempre a possibilidade, quando o cliente quer ler, pode ler, leia toda, por favor. Se o cliente mostra que não tem esse conhecimento, eu digo-lhe, resumidamente, o conteúdo total da procuração em palavras mais comuns. Mas olha, eu queria dizer aqui duas coisas. Primeiro, eu por acaso, não sei se tive sorte, mas de todas as vezes que precisei de ir ao consulado, fui sempre bem atendida, não tenho razão nenhuma de queixa. E quando eu digo bem atendida, não é que as pessoas estivessem a rir para mim ou a dar-me beijinhos e abraços. Sim. Não, de uma bem forma servida. Profissional, fui sempre bem atendida, nunca tive questões. Relativamente às pessoas que se queixam, e que eu acredito que tiveram as suas razões, mas olha, Marina, eu também ouvi, e eu estava presente quando ouvi algumas pessoas queixarem-se do atendimento que tinham recebido no consulado, mas que eu percebi que essas pessoas é que tinham sido inconvenientes e mal educadas. Sim, também acontece, está a perceber? Eu sei, infelizmente. Sabe porquê? Porque as pessoas vêm com muitas expectativas e com muitas exigências e quando chegam lá e lhes são barradas com alguma... reagem mal. E têm uma necessidade brutal de falar mal do seu próprio país. Estão constantemente a criticar. Eu tenho clientes que sentam-se na minha secretária e dizem assim: lá está, até sobre a nacionalidade, preferiam não ser portugueses, eu não tenho nada a ver com Portugal. Eu voltar a Portugal, Deus me livre, para quê? Não sei o quê. Quando nós estamos a tentar incentivá-los e a falar bem do próprio país deles, há pessoas que nem sequer querem voltar a Portugal. Porque têm ali uma dor ou uma revolta qualquer que não acham que não tem nada a ver com aquele país e acabou e mais nada. E começam logo por dizer, começa pelo próprio consulado que temos aqui. E, portanto, são muito agressivos, mas pronto, também houve mais até no tempo antigo, agora há mais juventude no consulado, é diferente, mas os funcionários antigos também são muito bons funcionários e têm uma coisa que não há juventude nenhuma, nem curso nenhum que lhes vá dar, é a experiência e o conhecimento. Sabe? E também é certo que nem todas as pessoas são dotadas agora falta-me a palavra, do saber do atendimento ao público. Nem todas as pessoas sabem lidar com o ser humano em frente a si. Por isso é que há um curso, aqui não sei se faz, mas em Portugal fazia-se. Antes de eu vir, a dada altura até era quase moda fazer aqueles cursos de gestão de conflitos. Porque às vezes acontece, dentro das empresas, entre colegas, no atendimento ao público acontece muito, e quando se diz conflitos não tem que ser coisas escabrosas. Mas às vezes o não entender o que o cliente, ou o utente, nesse caso, precisa, e depois cria-se ali logo meia dúzia de palavras que ninguém se entende. Não, as pessoas também têm que ser dotadas de como se relacionarem com quem está à sua frente e concordo perfeitamente que temos que falar de determinada forma para cada uma das pessoas que se apresenta ali, não é? Sim, ali ou em qualquer parte. Houve muitas situações que não fazia sentido. Você estava marcada para ir fazer um passaporte, ok? E está bloqueada naquela hora para fazer o passaporte.
E eu tento sempre encontrar uma justificação para o cliente que me vinha contar a situação. E depois, afinal, não era para o passaporte, precisava do cartão de cidadão. Não, não pode fazer o cartão de cidadão porque está marcada para o passaporte. Claro. Então, mas isso é, desculpe lá que lhe diga, isso é a ignorância das pessoas. Não é ir agora, não é o mesmo que ir ao supermercado. Não, afinal não quer estas bolachas, quer aqueles bolinhos. Portanto, e depois a pessoa era-lhe recusado e não se podia fazer. Mal. E reagem mal. Pessoas que vinham não sei de onde e claro. reagem mal. Eu assisti no tempo antigo em que não havia marcações. E depois as pessoas dentro do consulado é que são mal educadas e que não as querem atender. Mas há muita coisa que não se quebrava. Por exemplo, eu uma vez estava dentro do consulado, já eram quase 2 horas, entre uma velhinha daquelas pequeninas, toda vestidinha de preto, e o funcionário que estava ao balcão disse, já fechamos. E a senhora, mas eu vim de Mississauga, não sei o que, vim de transportes, já fechamos. Eu nunca fiz isso a um cliente meu na vida. Aliás, eu acho que nunca saí da agência há horas. Mas a Marina tem a sua própria empresa. Percebe? Mas há muito isso no funcionalismo público. Havia, já em Portugal era assim. O atendimento era sempre agressivo. Nas finanças, então, era das pessoas cortarem os pulsos. Era demais. E, no entanto, eu agora, quando vou a Portugal e tive que tratar de coisas nos serviços de água, de eletricidade, de tudo, o atendimento é totalmente diferente. E aquilo parece que é tudo mais bonito e as pessoas sabem tratar o cliente com gentileza. E eu precisava de ligar à água e a senhora, que o homem tinha que lá ir ver o contador e ela ia tentar que ele estivesse lá àquela hora. E parece que acontece tudo muito mais certinho, apesar das pessoas continuarem a queixarem-se, dizer que vão lá e não conseguem resolver nada. Não é verdade, porque lá consegue-se tirar um cartão de cidadão em 24 horas, consegue-se tirar um passaporte, se não em 24 horas no aeroporto, pelo menos consegue-se. E aqui, já no período em que se conseguiu fazer serviço desses no aeroporto? Um balcão do cidadão? Em Lisboa, sim. Em que você pode ir tirar o passaporte num dia. Portanto, nós aqui durante a pandemia e pós-pandemia, eram meses para tirar um passaporte. Eram meses para renovar um cartão de cidadão. 4 meses para renovar um cartão de cidadão. Nós tivemos clientes que cancelaram viagens porque o cartão de cidadão não chegou. Mas, no entanto, continuamos a falar mal de Portugal, onde numa semana ou no próprio dia se consegue tirar um cartão de cidadão. Eu estive em Lisboa, precisei do meu e fui fazer de manhã num sítio e disseram se quiser levantar no próprio dia e ao Parque das Nações e podia levantar o cartão de cidadão no mesmo dia e consegui levantar um cartão de cidadão no próprio dia. Aqui nunca tivemos esse e não temos até hoje a renovação de um cartão de permanente residente aqui, por muito rápidos que estejam a chegar agora, que já chegam tipo num mês, é uma novidade, porque eram 4 meses o tempo de espera para um cartão de cidadão, de um cartão de permanente residente. Portanto, Portugal em termos de tecnologia não está tão atrasado como nós às vezes queremos dizer que está, não está? Eu não acho que esteja. Eu nunca achei. Não é perfeito, como nenhum sítio é perfeito, mas eu não acho que esteja assim tão atrasado. Mas pronto, são opiniões e eu acredito que também às vezes as pessoas, eu acredito que há muitas mágoas de algumas pessoas que falam mal de Portugal. São mágoas passadas, são situações que aconteceram, as pessoas não conseguiram ultrapassar esse trauma, que às vezes será quase trauma, e então têm sempre essas críticas a fazer. Mas é assim, eu acho que há coisas a maior parte das coisas que acontecem nas nossas vidas e que nos fizeram mal, principalmente para nós que viemos de Portugal, falando nesta situação, a maior parte das vezes não é o país que tem culpa. Pois não. É a vida de cada um. É a situação que cada um teve que passar e teve que viver. Claro, as coisas correm muitas vezes mal na nossa vida. Se estivéssemos nós a viver em Portugal, na Turquia ou no Bangladesh, sei lá onde. Às vezes as coisas correm mal. Mas pronto, eu continuo a ser uma apaixonada por Portugal. É claro que eu sei que não é perfeito, é claro que eu sei que há montes de coisas que funcionam mal, mas como eu vim para aqui já velha, aquilo continua a ser a minha terra. Agora que também estou perfeitamente adaptada aqui, estou. Pronto, vamos ver. Agora quero ir a Vancouver. Que viagens é que nós temos? As pessoas viajam aqui dentro do Canadá? Viaja. Viajamos internamente? Viajam. Porque as viagens aqui dentro são muito caras, porque o Canadá é muito grande. Uma viagem daqui a Vancouver é quase o mesmo número de horas que é ir a Portugal.
E, portanto, e aqui a vida no geral dentro do Canadá é cara e em Vancouver particularmente. Portanto, se for para um hotel, tanto ainda agora tive passageiros para Banff e para Calgary, que custou uma fortuna. Portanto, ir ali ou ir a um país qualquer da Europa é a mesma coisa. E, portanto, mas nós, em beleza natural, temos muita coisa bonita para se ver, através de todo o Canadá. Vancouver, não sei, eu estive lá já há muitos anos, já há quase 10 anos. Neste momento, o que a mídia mostra na televisão é um bocado triste em termos de desalojados e de droga e coisas assim, que não sei se é aquela a realidade, mas parece, pelos vistos. Nós também estamos a ter um bocado disso aqui em Toronto. Um bocado é a favor. Há uma cidade que está um bocado caótica lá muito perto, embora já seja nos Estados Unidos, não é? Que Seattle. É o que é Seattle? Sim. Pois, mas é toda aquela zona está a ficar complicada. Aqui também está. Está a ficar menos boa, mas sim, exato, aqui também está, não podemos fingir que não se vê. Exatamente, mas está a ficar, mas é muito caro viajar dentro do Canadá, muito mesmo. Agora, Montreal e Quebec ainda há muita gente que vai, mas nós temos portugueses que ainda não conhecem Niagara Falls e dizem naturalmente que nunca lá foram e que não têm desejo nenhum de ir, portanto... Que pena, que é só uma coisa maravilhosa da natureza. Mas as pessoas não têm culpa. Olha, então eu vou-lhe confessar uma coisa. Eu quando vim a primeira vez ao Canadá, não foi quando vim viver para cá, foi antes. Eu vim cá 2 vezes antes em funções para uma associação da qual eu fazia parte da direção. E fui às cataratas do Niagara. E quando estive lá, eu tinha viajado praticamente nada. Portanto, eu estar nas cataratas do Niagara, para mim, tinha um significado muito grande, porque eu sempre tinha ouvido falar das cataratas do Niagara. E quando eu me vi embora, fiquei lá, passei, as pessoas que me levaram, aquela coisa toda, e quando virei costas para me vir embora, acredita que me vieram as lágrimas aos olhos? Porque, para mim, as cataratas do Niagara era uma das coisas que eu queria ver um dia na minha vida. Tinha realizado e fiquei emocionada. Porque é uma grandeza de natureza. É natureza. Nós sentimos completamente impotentes, não só pela beleza, mas pela potência. É extraordinário. Como é que as pessoas não apreciam uma coisa daquelas? Pois, porque é assim, é a mesma coisa. Qual é a diferença entre, sei lá, beber um vinho bom e beber um vinho mau? Você, se beber um vinho mau... Bebe água, não bebe. Não, mas não foi habituada a nada diferente e, portanto, aquilo para si é o suficiente. Portanto, tudo vai, mais uma vez, das necessidades ou dos desejos e do ego de cada um de nós. Portanto, se não foi habituada à melhor, aquilo que tem já é muito bom. E, portanto, a maioria das pessoas que vieram antigamente, especialmente, vieram de situações tão más ou menos boas, que tudo o que conseguiram atingir aqui dentro do Canadá já foi uma grande vitória para eles e, a partir daí, não precisam de mais nada. Nada lhes faz satisfazer, lhes dá prazer, porque para eles não é importante. Está a perceber? Portanto, há pessoas que nunca foram a um teatro, para eles não é importante, não faz parte das necessidades interiores deles. Viajar é cultura e é aprendizagem. Muita gente acha que não é necessário, é saírem daqui, aterram em Lisboa, no Porto, e vão direitinhos à aldeia deles, não iam mais a lado nenhum. Quando eu comecei a agência, as pessoas nem ao Algarve iam. Acredito. Era raro o cliente que eu tinha que me dizia que queria ir para o Algarve. Que são de Portugal, do centro do país, e que nunca tinham ido ao Algarve. Nunca tinham ido ao Algarve. Mas aqui nós continuamos a ter muita gente que me diz... Já temos ali alguém a criticar, o nosso produtor master tem toda a razão. Como é que não foram ao Algarve, que eu sou de Lolé? Pois, Mafadado moço. Mas é verdade, há muita gente que nunca saiu do ninho deles e que se sente bem onde está e que não precisa de mais do que isso. Eles tinham um objetivo, era ganhar dinheiro para criar os filhos, casa, terem a sua primeira casa. Mas eu compreendo e é legítimo. E pena que depois não tenham aproveitado um bocadinho quando já podiam baixar a guarda, digamos assim. Sim, porque depois não está dentro deles, isso não lhes dá prazer. Claro. Não lhes dá prazer nenhum. Eu almocei em casa de uma amiga no domingo que tinha lá uns convidados brasileiros e foi a senhora brasileira que fez o almoço e que nos serviu, portanto a dona da casa serviu tudo em travessas e tudo muito bonito. E a senhora disse-me assim: menina,
nunca na minha casa você vai comer assim. Eu ponho o tacho na mesa. Que é isso? Travessa para quê? E eu achei-lhe uma graça a genuidade dela, a naturalidade Pois dela. olha, eu até trouxe de Portugal, das Caldas, louça da Bordal Pinheiro para a minha mesa. Pronto. E Olha, eu Marina, dou uma importância eu louca adoro uma mesa à bonita. Não Tá é a só ver? a comida, tem que Pronto. estar tudo minimamente. Não sei se a Marina reparou, mas é assim, já estamos a chegar ao fim. Já chegamos ao fim, aliás, mas temos aqui um telefone. Sim. Se a Marina pudesse telefonar para alguém do seu passado, ou alguém que já não está presente na sua vida, para quem é que telefonava e o que é que lhe diria? Do meu passado. Telefonava para o meu patrão de Lisboa, mas que já faleceu. E o que é que lhe dizia? Dizia-lhe que hoje sou, ou que penso que sou, uma grande mulher graças a ele. Muito em parte graças a ele. Foi a pessoa que mais contribuiu e mais engrandeceu a minha vida e a minha pessoa. Foi o meu melhor professor, Como é que se chamava? Augusto Esteves. Senhor Augusto Esteves, eu acredito que há internet no céu. Portanto, o Sem Espinhas também chegará aí. Deve estar no céu, presumo. Eu fui secretária dele durante 10 anos. Ainda estou ligada aos filhos, que são 5 os filhos que ele tem, e era uma pessoa que também estava ligada à religião. Portanto, era um homem de muita paz, era um homem de muita sabedoria, lia e escrevia 7 línguas e por coincidência era dono de 7 empresas, tinha um grupo de 7 empresas. Que interessante. E eu era secretária de administração e ele foi um grande homem, um grande professor. Muito bonito essa referência, porque é importante também não nos esquecermos de onde é que viemos, não é? Exatamente. Muito bonito. Marina, Exatamente. foi uma conversa muito agradável, como algumas que já tivemos, sem ser aqui em frente às câmaras. É Obrigada. sempre muito bom estar na sua presença. Espero que também tenha gostado deste Sem Espinhas. Gostei, muito obrigada. Muito sucesso para vocês, parabéns e obrigada pelo convite e acho a iniciativa espetacular. E ainda gosto mais do nome, o Sem Espinhas, tem muita graça, tem a ver Muito obrigada. mesmo connosco. É Conversas Obrigada. Sem Espinhas. E já sabe, aqui o Sem Espinhas do Ora Cá Estamos deve e pode segui-lo, por favor, em todas as redes sociais. Estamos também no Spotify, no YouTube, no Facebook, Instagram, em todas as plataformas, portanto não há desculpas para dizer não sei onde é que estão, estamos em todo lado. Aqui o Sem Espinhas hoje com Marina Sol, da Marina Brito, da Marina Sol Travel, e eu acho que fizemos uma bela viagem hoje aqui no Sem Espinhas. Obrigada. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.